do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo celebrava-se umas bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus disse: "Não tem mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que nos importa isso? A mim aqui ainda não chegou a minha hora." Disse sua mãe aos serventes: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Ora, havia ali 6 talhas de pedra destinadas às purificações usadas entre os judeus, cada uma das quais comportando 2 ou 3 medidas, cerca de 40 litros. Disse-lhe Jesus: "Enchei de água essas talhas." E encheram-nas até as bordas. E Jesus disse-lhes: "Irai agora e levai ao mestre-sala." E levaram. Assim que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora soubesse os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: "Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tem bebido, põe então inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora." Este foi o primeiro dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiéis irmãos em Cristo, hoje escutamos do Evangelho de São João o primeiro dos sinais que Jesus realizou. Segundo São João, o primeiro sinal foi a água que Jesus transforma em vinho. São Marcos nos apresenta como primeiro milagre Jesus que expulsa um espírito impuro de um homem na sinagoga e depois, na casa de Pedro, cura a febre de sua sogra. Cada evangelista tem uma finalidade, porque coloca este como primeiro. Mesmo o evangelista João, quando nos apresenta o primeiro sinal, e o segundo, também o segundo foi em Caná da Galileia, e entre o primeiro e o segundo diz que Jesus realizou muitos sinais em Jerusalém. Muitos creram nele, mas ele não acreditava porque sabia o que as pessoas pensavam. Então significa, entre o primeiro e o segundo, Jesus realizou muitos sinais. E por que é chamado o segundo de segundo? Se ele realizou muitos entre um e outro, é porque estes sinais é para despertar a fé em Jesus Cristo. São João selecionou de tantos milagres de Jesus. Vejam que São João nunca apresenta um exorcismo no seu evangelho. Selecionou só 7 sinais para dizer: estes sinais são suficientes para ver quem de fato é Jesus, e uma vez crendo nele, tenhamos a vida. Então o objetivo do sinal é a fé para que possamos ter a vida. Contudo, no final do Evangelho, vai dizer que os sinais são bons, mas não necessários. Porque Tomé quer ter um sinal para crer que Jesus está vivo. E Jesus vai dizer que o importante é a fé, não os sinais. Mas os sinais nos ajudam. Este primeiro sinal é preciso entender a aliança feita no Sinai. Quando o povo saiu do Egito, 50 dias depois, aos pés do Sinai, Moisés subiu o monte e ali falou com Deus. O que Deus disse foi: se este povo observar os meus mandamentos e cumprir os meus preceitos, será para mim uma porção predileta em toda a face da terra, porque tudo o que existe é meu. Quer dizer, mesmo que o povo não aceitasse, seria já de Deus, porque tudo é de Deus,
E quando Moisés então comunicou a aliança que Deus está querendo fazer, a resposta do povo é: nós faremos tudo o que o Senhor disser. E agora Nossa Senhora, a mãe de Jesus, vem até ele dizendo: não tem vinho na festa de bodas. A parte o fato histórico é o que o texto quer nos dizer em profundidade. O que é este matrimônio, estas bodas? Bodas é matrimônio, é aliança. É a união definitiva que Deus quer com o seu povo. Mas o povo não pode se unir a Deus porque pecou. Rompeu a comunhão, desde a desobediência de Adão até os atos que fazemos cada dia. Então não poderia celebrar com alegria esta união. E o noivo, na verdade, é o próprio Cristo, porque é Deus que vem ao encontro do seu povo para concretizar a aliança. E quando a Virgem Maria diz: eles não têm vinho, ele vai dizer: o que temos a ver com isso? Quer dizer, o que eu e o que tu, está o texto grego, o que eu e o que tu, a minha hora ainda não chegou. O Evangelho de João gosta de trabalhar a hora. A hora de Jesus é a cruz. Naquele momento também estará de pé sua mãe, como se dissesse: é aqui que se concretiza a redenção. A palavra Caná significa redenção. É as bodas da redenção, quando Jesus então, doando sua vida toda inteira por nós, morrendo na cruz, ele nos faz participar da mesma vida de Deus. Não é para ressuscitar e voltar uma vida neste mundo como fazemos, mas para participar da mesma vida de Deus. Então, não sabemos, entre este diálogo de Jesus e a ação da mãe de Jesus em dizer aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, é escutando a palavra de Jesus todos os dias, escutando esta palavra, nós recuperaremos a alegria de servir nosso Senhor. E antecipar já aqui esta união que será definitiva na glória. Nós somos estes serventes que devemos encher as nossas talhas com a água do Espírito. Também João trabalha a água que a samaritana, tendo um poço, vai dizer a Jesus: como vai escolher a água aqui se não tens um balde? Jesus falava do Espírito Santo. E na festa, quando está em Jerusalém, ele vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba, e eu darei de beber água viva, e do seu seio jorrarão fontes de água viva. E diz, ele falava do Espírito Santo. É planificando-se do Espírito que nós poderemos dar aos outros a alegria de sermos de fato de nosso Senhor Jesus Cristo. Este primeiro sinal, Jesus mostra o seu poder aos seus discípulos. E isto que ele fez como um sinal se concretizará aos pés da cruz. Somente um discípulo estará ali para testificar, porque os outros ainda, por medo, fugiram. Mas neste Evangelho que São João quer despertar em nós a fé. É preciso ter muita fé. E, de uma forma ou de outra, quem seria este mestre-sala que vem até o noivo para dizer que o melhor vinho se oferece primeiro, mas Jesus ofereceu por último? Podemos entender de forma alegórica, espiritual, Moisés, porque ele ofereceu ao povo a lei que Deus deu, pensando que este fosse o melhor vinho oferecido em toda a história. No entanto, o melhor vinho não foi a lei, foi o Evangelho, o próprio Jesus Cristo que veio para nós. Este é o melhor vinho. E é este vinho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que deveremos oferecer para as pessoas da sociedade, para dizer: quer alegria na vida? Leia, escute a palavra de Jesus.
Nossa Senhora era a única que poderia fazer isto. Jesus ainda não era conhecido. Havia sido batizado, mas não começara a sua missão. Ela, como mãe e como discípula, apresenta Jesus. Por que os serventes obedeceram Jesus? Porque acreditaram na mãe dele. Ela quem diz: fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela disse, eles fizeram. Então ela pode dizer: faça isto, porque eu, quando ouvi o anúncio do anjo, disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E tudo deu certo para nós, e por isso se torna o primeiro sinal. Se fizermos o que Jesus diz, as coisas acontecerão. E seguirá os outros 6 sinais apresentados no Evangelho. A cura de um centurião, do filho do centurião, um alto funcionário do rei. Centurião apresenta os outros evangelistas, João chama alto funcionário do rei. A cura de um paralítico junto à piscina de Betesda. Jesus que caminha, que multiplica os pães. Jesus que caminha sobre as águas. Jesus cura o cego de nascença. E o último sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Então procurem meditar nesses 7 sinais para ver o que Jesus nos diz. E, uma vez que acreditamos no que Ele diz, as coisas acontecem. Sejamos nós serventes que levamos o vinho novo a todas as gentes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.